Então vai ficar mais divertido ainda. Tá bom? Amém? Vamos ler primeiro Filemon, capítulo 1, é um só capítulo. Capítulo 1, versículo 2. Filemon, capítulo 1, versículo 2. Depois nós vamos ler Colossenses, tá bom? Acharam? Diga achei. Vocês estão tão animados, isso me anima muito. É porque, se lembre que Deus não faz culto, viu? Deus recebe culto. O culto depende do crente, é o crente que faz, tá bom? Bom, Filipenses 1:2 diz assim: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Em algumas traduções tem camarada, outras tem irmão de armas, que é a tradução mais próxima, ou mais correta, é irmão de arma. A Arquipo, nosso irmão de armas. Agora vamos ler Colossenses 4:17. Todos aí encontraram? Colossenses 4:17. Ok? Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses 4:17. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Algumas traduções têm assim: cuide do ministério que você recebeu, para que você faça bem. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai utilizar alguns textos nessa noite, se Deus assim permitir. Bom, essas duas citações de Paulo sobre um homem chamado Arquipo. Eu não vou falar exatamente dele, mas eu vou falar do conselho de Paulo para ele, que cabe para nós. Arquipo possivelmente era filho de Filemon e de Áfia, e existia uma igreja na sua casa. E não só isso, alguns dados históricos vai constar que Arquipo era uma espécie de vice-coordenador do campo na igreja em Colossos, junto com o apóstolo que tinha naquela região. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse Arquipo estudou com Paulo na escola com Gamaliel antes da sua conversão, mas a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Mas a expressão que Paulo usa quando vai escrever para Filemon de irmãos de arma, mostra que esse Arquipo foi em algum período um companheiro muito próximo de Paulo em batalhas e em pelejas. Porém, quando ele vai falar na carta aos Colossos, em Colossos, Paulo diz algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que no versículo 16, Paulo diz assim: lê essa carta na igreja dos Laodicenses, lá em Laodiceia, em Colossos, e lê na região. Então a carta que Paulo mandou para a igreja em Colossos era para ler em todas as igrejas da região, correto? Amém? E a carta era lida na igreja para todo mundo ouvir. Só que depois que ele diz isso, ele dá um alerta que toda a igreja vai ter que saber. Um carão na frente de todo mundo. E qual é o carão? Ele vai dizer: diga a Arquipo que preste atenção no ministério que ele recebeu do Senhor, que ele cuide daquilo que Deus lhe entregou, para que ele faça bem. Daí Paulo vai me mostrar aqui alguns conselhos para o ministério, ou algumas recomendações. Primeiramente, se Paulo faz isso, um carão na frente de todo mundo, para alguns crentes lá em Natal, onde eu moro, talvez em Limoeiro não, esse crente ia embora da igreja, porque o pastor era sem sabedoria, porque expôs ele na frente de todo mundo. Não é assim? Porque o pastor reclamou comigo na frente de todo mundo, eu vou embora. E Paulo está mandando ler em todas as igrejas, dizendo para ele: ei, se ligue, preste atenção no ministério, rapaz, acorde, desperte, faça as suas obrigações ministeriais. Já pensou o pastor dizer assim na igreja: diácono, bora diácono, sirva na igreja, na frente de todo mundo? Imagina ele fazer isso numa live, todo mundo vendo.
Agora Paulo está dando um carão em Arquipo e toda a igreja está vendo. Então, uma coisa que eu aprendo no ministério, que quem aceita ministério deve aceitar cobrança e repreensão. Obrigado, irmã, pelo apoio, viu quem foi? Viu? Obrigado, me ajudando. Quem aceita ministério deve aceitar cobrança e repreensão. Paulo vai dizer que a um homem trabalhoso repreende na frente de todo mundo, e se ele não se converter, bota ele para fora. Terrível, né? Paulo vai falar na carta aos Coríntios, nos primeiros capítulos, eu não me lembro o capítulo, você lê todinho que está lá, porque eu não tenho obrigação de me lembrar. Se eu tiver, você tem, que nós dois é crente, né? Ele vai dizer, essas pessoas que são mais imorais que os ímpios, bote para fora da igreja. Então, Paulo está dizendo que existe um critério, e para quem foi dado, mais dado, mas é cobrado. Então, vocês me perguntam para mim às vezes, para você, quando é que um obreiro é bom? É quando ele prega muito, quando ele serve muito, quando ele oferta muito? Eu disse não. Para mim o obreiro é bom quando ele recebe um não e continua sendo obreiro. Não é verdade? Por quê? Porque a gente pensa que o pastor... quando é que o pastor é bom? Pastor, posso fazer isso? Pode. Pastor, vamos comprar isso? Vamos. Vamos trazer Beltrano? Vamos. Pastor, fazer isso? Não, não vamos. Aquele pastor não tem visão. Aquela igreja era tão boa, se perdeu. Não tem mais aquele negócio. Ou seja, aquele negócio que está dizendo é alguém dizendo sim, 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 sim. Um obreiro tem que aprender a receber não. Os 10 mandamentos é baseado em quê? Não. Não tem outro Deus além de mim. Não use meu nome em vão, não adultere, não minta, não. Não. Irmão, está tão tenso aqui, mas é baseado em não. Aí eu me lembro que no ano de 1900, não tem para que vocês saber, quando eu era um obreiro jovem na cidade de João Câmara, lá no Rio Grande do Norte, e eu estava começando a sair para pregar. Eu tinha 14 para 15 anos, saí para pregar, e todo empolgado, tal e tal. Um dia o meu pastor Enéas Damasceno, eu sempre, quando eu ia pregar, mesmo que não tivesse culto, eu pedia autorização a ele, pedia permissão a ele. Aí um dia ele olhou para mim, eu disse, eu estou indo pregar lá, a primeira vez que eu ia pregar numa cidade vizinha, e era num congresso. Vixe, eu estava muito, maravilha, estava empolgado. Eu disse, pastor Enéas, eu queria sua bênção, tal, porque eu vou pregar em tal canto, tal e tal, é sábado, não tem culto, tal. Aí ele olhou para mim e fez, vai não. Aí eu, como assim não? Não vai. Você veio falar comigo, eu estou dizendo não. Aí eu disse, por que não? Não tem culto. Não, é não. Sabe por que não? Eu disse, não, porque eu estou dizendo não. E se eu disser não, é não. Eu disse, mas me explique. Ele disse, eu vou lhe explicar. Eu estou dizendo não. Pronto. E aí? Fiquei chateado, fiquei revoltado. Aí ele disse, olha, não fique com raiva não, porque você é obediente recebendo sim, mas se você for chamado, você vai ser obediente recebendo não. Você está entendendo? Porque, preste atenção numa coisa, renunciar às coisas que são proibidas é difícil, mas renunciar àquilo que é até permitido é glorioso. Escreve essa, põe lá no Instagram, que essa é boa. Tá aí, assim, tá bom. A Bíblia diz que Jeremias foi falar com uns homens chamados recabitas. Esse homem, um descendente deles, que não tinha nada a ver, um descendente, um tataravô, disse assim, eu não vou beber vinho, nem eu, nem meus descendentes. Aí, os tataranetos dele, Deus disse, Jeremias, vai lá onde eles estão, vai lá, chama eles para trás do templo e diga a eles que eu estou mandando eles tomar vinho. Deus mandando ele tomar vinho. E Jeremias foi lá, Deus está mandando você tomar vinho. Ele disse, nós não vamos tomar. Mas Deus está permitindo, mas nós não vamos tomar. Por quê? Porque lá atrás tem uma aliança, e nós vamos honrar essa aliança que o nosso antepassado fez. Recebendo não, permitindo não. Então Paulo aqui está cobrando dele. Está cobrando. Então, aí pastor fica com medo. Irmão, não precisa que alguém mande você fazer o que você sabe que tem que fazer.
Calma que a gente vai começar, viu? Aqui é só para a gente ir, né? Então, ele está cobrando na frente de todo mundo. Você não fez não, fulano? Ministério tem cobrança. Ministério tem carão. Ministério tem repreensão. Mas ministério também tem cruz, mas tem coroa de glória. Porque é um combate. Então, Paulo vai repreender. Então, aprenda a ouvir não e aprenda a ser cobrado sem se chatear. Aprenda a ser cobrado. Aprenda nisso. Vamos lá. O ministério, ele tem uma característica que as pessoas não entendem. O ministério, ele tem o seu recebimento e sua execução. Recebimento e execução. O ministério é assim. E quando eu digo ministério, eu estou abrangindo geral. Recebimento e execução. Recebimento é o que Deus mostra para mim. Execução é o que eu mostro para Deus. Então, o meu recebimento é pessoal. Deus me chama. Eu vou já falar como é que Deus chama. Deus me chama, Deus me colocou, eu estou lá. Isso foi para mim. E às vezes o que Deus me chamou, não chamou ele, não chamou ela. Porque o ministério é pessoal. Pessoal. O recebimento. Mas a execução é coletiva. Deus não dá nada espiritual para você ficar para você. Entendeu? Deus lhe dá um dom. Para que é o dom? Para você? Não. Para edificar o corpo. Deus lhe dá um chamado. Para quê? Para você, nesse chamado, você ser você? Não. É para abençoar outros. Então, é o tipo da coisa. As pessoas não entendem. O chamado é para outro. Então, Deus me chamou para pastorear. O que é que o pastor faz? Faz para pastorear ele mesmo? Claro, ele tem que pastorear ele mesmo, mas a execução do ministério é em outros. O evangelista, ele foi chamado para evangelizar quem? Só ele mesmo? Ele e outros. Então, o ministério é recebimento pessoal, mas a execução é coletiva. Por isso que na oração Jesus disse: Pai nosso. Paulo vai dizer: Cristo em vós, esperança da glória. Paulo vai dizer também: vós sois templo. Então, vós sois coletivo, templo singular, individual. Certo? Então, nós somos, o Salmo 46 diz: o santuário das moradas do Altíssimo. Vós sois corpo. Somos membros de um só corpo. Então, o que acontece? O que eu recebi de Deus e dediquei a Deus e busquei a Deus, eu li, eu estudei, eu orei, eu jejuei, para quê? Para ser instrumento para outro. Ministério que não serve para servir outro não serve para nada. Essa também é boa, viu? Anoto lá depois. Ministério que não serve para servir outro não serve. Vocês estão tão caladinhos assim, mas porque estão escutando, né? Tá, né? Então o que acontece? O ser é para outro. Para outro. Louvar, adorar. É sempre para outro. E eu não recebo quando você fizer o seu ministério exercer em prol da vida de outro, outro vai exercer sobre você, e assim vai um sobre o outro, e há uma multiplicação. Porque é interessante que quando Deus junta os propósitos, o serviço de cada um, né? O aumento é extraordinário. Mas vamos lá. Então, recebimento. Paulo vai falar em Efésios 3, você lê que a gente não vai dar tempo de ler tudo. Ele vai dizer em Efésios 3 que é Paulo chamado para ser apóstolo dos gentios. Aí tem um versículo que a gente põe muito nas campanhas de oração. Acho que é 3,14. Por esta causa me ponho de joelho. Aí a gente pensa que a causa é o carro, é o trabalho, é o marido. Não é. Aquilo que Paulo está dizendo, o que eu me ponho de joelho, sabe o que era? Para que vocês se firmem, para que vocês sejam crentes. Então Paulo estava com a campanha de oração para o quê? Para os crentes ser crente.
pessoal dele. Porque ele dizia: em nada tenho minha vida preciosa, desde que eu possa cumprir a carreira que eu fui chamado. Porque às vezes tem gente só carregando a cruz, mas quem é chamado para o ministério, ele não carrega a cruz. Ele já está crucificado com Cristo, não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e a vida que ele vive na carne, vive para a glória do Filho de Deus. Ele subiu ao monte. Quem é chamado para o ministério tem que aprender a queimar carroças. Porque quando Elias passa por Eliseu e joga a capa, aquilo era um costume. Quando se jogava a capa no outro, você estava escolhendo. Por isso que Ruth se deita nos pés de Boaz. Isso aqui é para quem conhece a Bíblia, viu? Vamos lá. Se deita aos pés de Boaz, e quando Boaz acorda, olha para Ruth. E Ruth: que é isso? Aí Ruth diz: põe a tua capa sobre mim. Ruth estava dizendo: me escolhe. Então quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele estava dizendo: te escolhi. Eliseu corta. Eliseu era mais velho que Elias. Eliseu tinha casa, tinha trabalho, tinha sua renda. Elias tinha o quê? Por aí zanzando, acaba e pega, não pega, não pega. E ele entrega, ele queima lá a carroça, o arado, mata o boi e vai-se embora. E lá na frente, quando Elias está para ser levado ao céu, num redemoinho, a Bíblia diz que os profetas, com inveja, o profeta: ei, o teu Senhor vai ser tomado de ti, está sabendo? Os profetas estavam dizendo: não valeu a pena a sua carreira. Só que valeu, porque vale a pena. A vitória não é de quem corre, é de quem chega. Às vezes a gente corre, cansei no caminho, morri, né? Olha, porque é engraçado, ó, que eu vou dizer aqui, isso é pensamento meu, ninguém é obrigado a crer. Olha, a casa está sempre pronta para receber quem se afastou e quem caiu. Porque o pai recebeu o filho pródigo de volta, não foi? Não é bonito? Mas o filho pródigo veio querendo ser servo, não o dono da fazenda. Aí tem uns cabos que faz, que aponta, que vai. Aí voltei, Deus mandou. Aí quer como dono da fazenda. Você não é o dono da fazenda mais não, você jogou fora. Porque ministério é um privilégio, é uma oportunidade. E eu tenho que exercer para o outro. Mas vamos adiante. Vai ficar uns pedacinhos para outros dias, aí o pastor vai e emenda, viu? Ministério não é um evento, é um movimento. Ministério não é um evento, é um movimento. Tem gente que pensa que ministério é esse aqui. Não, isso aqui não é ministério. Não é ministério. Isso é uma reação de um ministério. Você está entendendo? Porque ministério não é um evento, é um movimento. Então o cara pensa que eu fui chamado para fazer a obra de Deus, então eu quero sair pregando para cima e para baixo. Tá, cara, isso tem o seu valor, tem o seu local, tem o seu chamado, mas ministério não se resume nisso. Ministério não se resume nisso. Ministério não é uma coisa só de fim de semana, mas é algo para uma vida toda. Eu acho lindo o apóstolo Paulo, o cara que segundo a história da Bíblia, plantou mais igreja, abriu mais igreja. O cara tinha, a sua família, a família do apóstolo Paulo tinha uma certa condição financeira. Ele era judeu puro sangue, tinha cidadania romana, o cara falava vários idiomas. O cara foi lá em Atenas nos filósofos e deixou todo mundo lá. Os caras disseram: vamos embora que a gente não consegue debater com você não. O cara muito, mas no final da vida, o apóstolo Paulo não tinha uma pessoa para defender, nem tinha uma capa para se esquentar. Mas quando ele estava lá, ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ministério não é isso, né? Lá na nossa igreja nós temos um dizerzinho e a gente: ministério não é palco, é altar. No palco as pessoas lhe vêem, vão para lhe ver. No palco batem palma para você, no palco fazem fila por você, mas no altar você é sacrifício. No altar você está amarrado, no altar você está cortado, no altar você está pegando fogo, no altar você está esquecido. Ministério não é palco, ministério é altar. Tem muita gente de palco, e gente de palco é hoje, não é amanhã. Mas pessoas de altar, elas permanecem na tempestade. A Bíblia diz que até no tempo de sequidão eles dão fruto. Porque ministério não é palco, ministério é altar. Está entendendo? Pastor, aí escuta só. Ministério não é um evento, é um movimento, é algo que permanece. Você vai trabalhando, vai indo. Romanos capítulo 12, versículo 7, eu não vou poder, eu vou só dizendo, quem quiser anotar, vocês anotam. Ele vai dizer: você quer ensinar? Se dedique. Se dedique. Existe uma diferença, apesar de parecer, né? Não tem muitas coisas que parecem nome. Existe muita diferença de pregadores de informação e pregadores de conhecimento. Estava dizendo, eu já está pastor.
Então, pessoas procurando informações para impressionar, mas não conhecimento para ser liberto. A informação impressiona, mas o conhecimento liberta. Só frase para Instagram hoje, viu? Às vezes acontece, né? Fazer o quê? Aí vamos lá. Então, ministério é algo contínuo. Então, às vezes você vem para um culto, você ouviu uma palavra de um pregador, você se empolgou, você está com a unção do mundo todinho. Onde é que tem um centro de macumba para eu fechar, bater a porta, quebrar tudo? Vamos comprar, e vamos fazer. Aí você vai, porque você se empolgou com um evento. Aí a outra semana, cadê fulano? Não sei, nunca mais eu peguei. Será que está doente ou não está? E aí fulano, por que não vem? Ministério não é evento, é movimento, permanece, tem que ter continuidade. Vamos lá? O ministro deve ser, isso aqui foi um escritor chamado Jim Roy, eu não sei nem falar esse nome direito, né? Ele disse: o ministro deve ser forte, mas não rude, deve ser gentil, mas não fraco, deve ser ousado, mas não valentão, deve ser humilde, mas não tímido, deve ser orgulhoso, no bom sentido, mas não arrogante, deve ter bom humor, mas não pode ser desequilibrado. É coisa séria, não é negócio de outro, mas vamos adiantar. Um ministro chamado por Deus, né? Ele tem que entender que o ministério, o seu chamado, ele não começa na igreja, né? Porque na igreja é fácil, né? Na igreja não é fácil? 2 horinhas, menino. Quem aqui não consegue? Acaba não conseguir ser crente em 2 horas na igreja. Esse está mais do que desviado, né? Até o diabo se desfaz em anjos de luz. Então, ser crente na igreja? Mistério, vamos embora. É fácil. Só que a Bíblia vai mostrar que o ministério começa não na igreja, mas em casa. Começa em casa. O ministério, existe 2 paralelos. Noé perdeu o mundo todinho, mas salvou a família, né? Davi ganhou o mundo todinho e perdeu a família. Porque Noé foi obreiro para a sua família, mas não para o mundo, apesar de ser pregoeiro da justiça. Davi foi para o mundo, mas não para a família. Você se lembra? Davi tinha umas noção. Isso aqui vai ficar para outro dia, só uma pérolazinha para você estudar. Quando o Natan chegou e disse assim: esse homem comeu a ovelha, pegou a ovelha lá do outro, devorou lá, fez o churrasco. Aí Davi disse: ele tem que restituir 4 vezes. Aí Natan disse: esse homem é você. Davi lançou uma sentença sobre a família, porque não soube usar o poder da palavra que estava sobre ele. Porque ele era rei na sua família, ele era ungido na família. Você sabe quantos filhos de Davi morreu? 4. Conta lá. Você vai contar o primeiro filho de Batseba, Absalão, Aminon e Adonias. Porque quem foi que deu a sentença? O pastor da casa. O pastor da casa. Porque a palavra é tão poderosa aqui, que é poderosa aqui, é poderosa lá em casa. Porque o ministério começa lá. Aí Paulo vai falar, isso é só uma pérolazinha, dá para pregar outro dia, isso é bom. Aí Paulo vai falar na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer que deve governar, antes de governar na igreja, deve governar lá na sua casa. Então, você tem que ser igual lá. Igual entre aspas, viu? Olha a limitação. Porque você pode fazer da sua casa a casa de Deus, mas não da casa de Deus a sua casa. Entendeu? Lá em casa eu grito, né? Na igreja eu também grito, né? Mas isso é outra história. Mas lá em casa eu grito, eu boto o pé em cima do sofá, mas na igreja não. Na sua casa você dá ordem, o que vão comer, o que não vão comer, a hora que começa, a hora que termina. Na igreja não. Você não está pagando ingresso não. Aí o ministério começa em casa. Aí Paulo vai ser ainda mais pesado. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: cuide dos seus, dos domésticos da fé, da sua família. Porque se você não fizer isso, você é pior do que o ímpio. Você é pior do que o ímpio, rapaz, e você negou a fé. Então, se você é pior do que o ímpio, e o ímpio vai para o inferno, e tu? Vai para onde? Vamos lá. O ministério começa em casa. Então, isso aí você já sabe. E ele se reflete na igreja. Então, a igreja tem que ser um reflexo de quem eu sou lá em casa.
como obreiro. Eu sempre digo lá na igreja uma coisa, sabe? Às vezes até pego de maneira pesada, que eu tenho que ser pastor lá em casa. Se eu for pastor dos meus filhos, da minha esposa, não adianta eu ir para a igreja. Vou fazer o que lá, vou pregar o que lá na igreja. Vou pregar o que lá na igreja. O que é que eu vou fazer? Me diga aí. Não adianta. Começa lá, porque é o primeiro ministério. É lá que começa. Aí tem obreiro, né, em Natal, que no dia que o filho ou a filha dele vê ele de joelho orando, vai tomar um susto. Mãe, o papai está caído ali, será que ele morreu? Porque ele não ora em casa. No dia que ela ou ele pedir perdão ao marido ou à esposa, esse marido cai arrebatado na hora. Puf. No dia que ele disse assim, me perdoe que eu estou errado, ou estou errado, por quê? Porque lá ele não é obreiro, né? Olha, irmão, sorri porque vai ficar atento. Aí lá, pastor, você já viu o jeito? A irmã está assim, está gritando dentro de casa, tá? Não sei o que, papapá. Aí toca o celular, a irmã do seguinte está assim, e cala a boca que eu vou falar com a irmã, e não sei o que. Oi, abençoada, graça e paz. É terrível, né? É só em Natal, né? Então, por quê? Porque minha conduta lá, minha conduta aqui é assim, ó. Que eu sou do fogo, eu pulo, rodopeio, sapateio, se eu começar aqui não tem quem me segure mais, eu vou me embora. Mas em casa eu não tenho esse poder. Em casa eu não tenho essa autoridade. Em casa eu não tenho essa postura. Mas aqui. Mas em casa eu não dou uma palavra a um filho, eu não dou uma palavra ao esposo, eu não dou uma palavra à esposa, a esposa precisa de uma palavra, o esposo precisa, e não tem. Não tem. Não pode contar. Aqui eu limpo, eu varro, em casa a mulher, meu filho, lava esses pratos, lava você que você não está aleijada. Como é que eu sirvo? Mas aqui eu sirvo. Mas eu começo servindo lá. Não estou dizendo que você vai fazer não, faça se você quiser, viu? A casa é sua, a mulher é sua, não estou dando um exemplo. Então, eu não sirvo em casa, mas eu acho que aqui, ainda tem umas pessoas que não lêem a Bíblia e diz assim, eu vou para a igreja, se vocês não quiserem, fiquem vocês, vão tudo para o inferno, que eu vou para o culto, adorar a Deus. Você não vai não. Porque você, marido, vai dar conta da sua família. Aí é o crente SSS. Salvo, satisfeito e sossegado. Estou salvo, quem quiser. Que a salvação é individual, não é assim que a gente sabe que a salvação é individual? A salvação é individual, o recebimento. A salvação tem recebimento, desenvolvimento e consumação. Eu recebi a salvação, recebi sozinho, Jesus no meu coração. O desenvolvimento não é individual, é coletivo. Eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso exercer o dom, é coletivo. E a consumação, o arrebatamento, é coletivo, que ninguém aqui vai ser arrebatado sozinho não. Até quem morreu em Cristo vai ser arrebatado primeiro. Aí você pensa que a salvação individual, quem quiser que venha, você está errado, Deus vai cobrar de você. Tá bom? Vamos lá. Aí, agora vamos passar para a igreja, né? Vamos para cá, vamos sair. Eu sou chamado e tenho ministério. Tem um problema muito sério. Hebreus capítulo 5, versículo 4, vocês anotem. O escritor vai dizer assim: ninguém tome essa honra para si, a não ser quem Deus chamou. Ele está falando do sacerdócio. E ele diz, como Arão foi. Hebreus 5, 4. Ele está dizendo, não se chame não. Porque tem gente querendo exercer aquilo que não foi chamado para exercer. Esse negócio, meu pastor, de exercer aquilo que não foi chamado para exercer, é tão sério que, olha só, quem pecou mais, Saul ou Davi? Bora, me ajuda, participe do culto, tenha medo não. Quem? Davi pecou mais do que Saul. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque o erro de Saul não foi só desobedecer, ele desonrou Samuel e tentou exercer a função que não era dele. Quem pecou mais? Pedro ou Judas? Quem? Pedro. E por que Judas morreu? Por dois motivos. Primeiro, porque ele não esperou o domingo. Então, irmão, espera o domingo, viu? Segundo, Judas nunca chamou Jesus de Cristo nem de Senhor, só chamava de mestre.
Ah, ele prega bem, é o mestre, é o mestre, é o mestre, é o mestre. E quando você se coloca na posição, na altura de alguém que foi chamado por Deus para uma coisa mais excelente, você está cometendo um pecado terrível. Me diga uma coisa. Vamos lá, meu pastor, depois... Direitos na igreja são iguais, sim ou não? Bora, me ajuda, sim ou não? Não. Por quê? Porque as obrigações não são iguais. As obrigações não são iguais. As posições não são iguais. As funções não são iguais. A quem é mais dado é cobrado, porque quando Paulo vai falar para Timóteo para repreender o irmão, repreende ele em particular. Mas quando é para o presbítero, Paulo diz: fala na frente de todo mundo. Não é igual. Mas aí eu chego e eu quero me equiparar. Pastor, olha, isso está só filmando, está transmitindo não, né? Está transmitindo? Uns irmãos lá da nossa igreja vai rir o que eu vou dizer aqui. Lá a gente colocou uma classificação de um tipo de irmãos que só tem lá também, chamado Prime. Prime. É os Prime. Porque a gente chega assim e diz assim: irmão, porque eu gosto de ler um livro. Eu gosto também, mas eu leio mais. Não, porque eu já me dediquei muito na obra dele. Eu também, mas eu me dediquei mais. E ele sempre, porque ele quer estar de pé, de igualdade, com uma ânsia de estar em cima também. Porque é o Judas: mestre, tu prega bem, mas eu também sou escriba. Tal. É o mal de Saul. Samuel não está, mas eu também posso fazer. Qual a diferença de Samuel para mim? É os Prime. E a Bíblia está dizendo: não queira fazer o que não foi chamado. Faça o que você foi chamado para fazer. Pastor, o que é que eu fui chamado para fazer? Minha filha, se eu passar a lista aqui que você foi chamado para fazer, você vai desistir. Você vai desistir. Então ele vai dizer uma coisa interessante: assim como foi Arão. Olha, irmãos, nós vivemos em tempos, eu vou só dessa palhinha, viu, meu pastor, bem rapidinho. Vivemos em tempos que as pessoas pensam que a igreja... É isso mesmo a hora? É isso, bem rapidinho, que as pessoas pensam, não passei na primeira página, escrevi 3. Que as pessoas pensam que a igreja é uma brincadeira. Então as pessoas pensam que não precisa. Porque nós somos igreja, nós somos corpo. Irmão, você não é corpo sozinho não. O único corpo sozinho que eu conheci, o único membro que era um corpo sozinho foi o Mãozinha da família Adams. O Mãozinha da família Adams. Ele era só um membro, mas ele era um corpo sozinho. Não é assim? Precisa de igreja. Aí tem gente que não precisa de pastor. Você vai passar a vida arrastando mala. Porque a liderança existe para lhe orientar, lhe proteger, lhe prover e lhe promover. Nunca vai andar desorientado porque não tem orientação ou não respeita a que tem. Vai andar por aí arrumando bagunça, confusão, fazendo um dia desmanchando o outro. Nunca vai ser provido, vai sempre ter falta porque não está debaixo de alguém que prover. Vai achar ruim, ninguém me ajuda. Por que não lhe ajuda? Você não vai ser protegido porque você não quis ficar debaixo de nenhuma autoridade. E nunca vai crescer porque não vai ser promovido, que quem promove é a liderança. Isso é Bíblia, viu? Eu não posso dar detalhes assim, eu estou só fazendo um resumo, viu? Então ele vai dizer, tem que ser chamado por Deus. E quando é chamado por Deus e exerce o que Deus chamou, Deus lhe defende. Por várias vezes Deus defendeu Arão, mas uma delas foi interessante, que a Bíblia diz que todo mundo estava dizendo, esse negócio de Moisés ser o profeta, o juiz, e Arão ser o sacerdote, e Miriam a profetiza, isso é uma panelinha, isso é arrumadinho de família. Aí Deus disse, Moisés, junta todo mundo aí, os principais aí, os anciãos das famílias, manda cada um pegar o seu bordão, colocar em frente da tenda, e amanhã eu vou provar quem eu chamei e quem eu não chamei. Aí cada um pegou a vara. A vara, preste bem atenção, que eu vou ligar uma coisa a outra que você não sabia. A vara é um pedaço de pau seco, não tem vida. Não é um ramo, não é um galho que ainda possa ter um pouco de vida. É uma vara seca, não tem vida. Se plantar, adubar, regar, pode ser que de 3 a 5 anos, pode ser que ela comece a brotar alguma coisa. Pode ser. Se fosse um galho, era de 6 meses,
dependendo da planta. Mas uma vara de 3 a 5 anos, talvez. Deus foi, e o que foi que Deus fez? No outro dia, a vara de Arão tinha florescido. Deus estava provando que tinha chamado Arão. Porque quando você está na direção de Deus, Deus acelera processos para atingir propósitos. A escrever também, essa é boa. Quando está na direção, Deus acelera processos para atingir propósitos. Por isso, e eu preguei muito uma coisa assim, que Jeremias capítulo 1, versículo 11, desceu do céu. A Bíblia vai dizer assim, o que vê Jeremias? Ele se veja uma vara de amendoeira. Aí eu ficava dizendo, é porque a vara de amendoeira floresce, só que ali é uma vara de amendoeira, não é um pé de amendoeira não. Quando Deus disse, vê o que? Uma vara de amendoeira, Deus estava lembrando Jeremias lá do princípio, porque Jeremias também era filho de sacerdote. Ele estava lembrando de Arão, lá atrás. Por quê? Porque Jeremias disse, eu não tenho 30 anos ainda para ser sacerdote. Aí Deus disse, veja a vara da amendoeira, como eu acelerei o propósito lá na vida de Arão, eu vou acelerar você, e você vai entrar fora do tempo dos homens, mas no meu tempo. Na direção de Deus. Isso é boa, pastor, pode pregar depois, eu quero ser boa, viu? Aí o que acontece? Vamos lá. Tem que ser chamado por Deus, como foi Arão. Não vai dar tudo não, vai ficar para outro dia. Nem tudo que é para todo, nem todos são para todos, e nem tudo é para todos. Preste atenção. Nem todo mundo vai ser o pregador, nem todo mundo vai ser o pastor. Tem gente que Deus chamou para arrumar a igreja. Isso é desonra? Não, isso é glorioso, né? Porque se eu for fazer um lacinho para enfeitar a igreja, eu acabo fazendo o meu nome, mas não consigo. Isso é glorioso. Nem todo mundo vai ser chamado para ser o professor, nem todo mundo vai ser chamado para ser o cantor. Tem um homem na Bíblia em 1 Samuel 23:8, eu acho, tem os valentes de Davi. Aí tem um homem chamado Josebe Bazebe. A Bíblia diz que ele era um homem que só sabia usar uma lança e matou 800 homens com uma lança. Era um espadachim, era um negócio meio... Com uma lança o cara numa guerra sozinho matar 800 homens. Como é que é um negócio desse, irmão? Porque a questão não é a quantidade de talentos, mas exercê-lo com excelência para a glória de Deus, mesmo que seja só uma lança. Aí vamos lá que vai ficar o resto para outro dia. Nem todo mundo foi chamado para pastorear, mas quem quer pastorear? Amém, glória a Deus. 1 Timóteo 3:1 diz que quem quer o episcopado, boa coisa quer. Eu acho que isso aí foi uma brincadeirazinha de Paulo. Paulo está querendo dizer, sabe? Eu acho que Paulo disse isso com ironia. Não, meu filho, você quer? Venha, né? Mas isso é outra história. Bom, existem dois tipos, isso aqui eu tenho que falar, dois tipos de pessoas chamadas. Existem pessoas chamadas por Deus, que tem que ser aprovada pelos homens, e pessoas chamadas pelos homens que têm que ser aprovadas por Deus. Eu vou só citar aqui para você exemplos. Por exemplo, Paulo foi chamado por quem? Quem foi que evangelizou Paulo? Quem foi? Me ajuda, irmão, a participar do culto. Quem foi que evangelizou Paulo no caminho de Damasco? Foi Jesus. Mas quem foi que orou por ele, para ele ficar bom da vista? Ananias, o bispo da igreja. Quem foi que deu revelação a Paulo? Jesus. Mas quem foi que levou ele para os apóstolos? Barnabé. Quem foi que disse, separe Paulo e Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho? Foi o Espírito Santo. Mas quem foi que orou por eles? A igreja. Então, porque quem me chamou é Deus, não foi homem, tal e tal. Quando Deus chama, tem que ter o direcionamento da igreja. A igreja tem que reconhecer. Esse negócio eu chamei, não, isso é mentira, isso é heresia, isso é coisa diabólica. Homens e mulheres chamados por Deus, Ele tem as pessoas, a igreja que lhe dá o aval, que lhe orienta, que lhe recomenda. E tem as pessoas que foram chamadas pelos homens e aprovadas por Deus. Quer ver? Os 7 primeiros diáconos. Quem foi que escolheu os 7 diáconos? A igreja. Tito, capítulo 1, versículo 5 de Tito, em Atos 6, os 7 diáconos a igreja chamou. E Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a Tito, chame os presbíteros, coloque presbíteros na igreja. Quem colocava os presbíteros? Era Tito. Aí Paulo disse, ore para Deus revelar quem é? Não, Paulo disse, observe se o cabo é bom de Bíblia, se o cabo tem respeito da família, da comunidade. Quem vai colocar? É Tito. E quem vai aprovar? É Deus. Então, tem pessoas chamadas por Deus, mas tem que ter a aprovação da igreja. E tem pessoas chamadas pela igreja que Deus vai aprovar. Amém? Porque é muita coisa, né? Mas seja chamado por Deus e aprovado pela igreja, ou chamado pela igreja e aprovado por Deus, tem duas coisas que é necessário para todo obreiro. Tá bom?
Eu tenho 15 minutinhos para encerrar. É chamado por todo obreiro. Todo obreiro tem que ter. Vamos abrir aí, eu acho que é o Salmo 78. 78 e 72. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, você chega em casa, lê o Salmo todo, que você vai achar o que eu estou dizendo, viu? 78 e 72. É esse mesmo. Vamos lá. E Davi os apacentou segundo a integridade do coração, do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Diga assim: coração. Finge que jantou e diga mãos. Então, integridade do coração e perícia da mão. Caráter e habilidade. Integridade de coração, caráter. Você vai encontrar na Bíblia, para ser um obreiro, pelo menos 20 requisitos. A Bíblia vai dar pelo menos 20 requisitos para você ser um obreiro. Dos 20, minha pastora, 18 é sobre caráter e 2 sobre habilidade. 18 sobre caráter e 2 sobre habilidade. Caráter, então, eu vou só citando aqui porque é muito, não tem como a gente falar. Então, ele está falando que um obreiro tem que ter palavra e tem que ter altar. Tem que ter altar e tem que ter palavra. É até melhor que o obreiro tenha o altar e não tenha a palavra, do que ter a palavra e não ter o altar. Como assim, pastor? Tem cara aqui que se ele pegar esse microfone aqui, ele faz... levanta, né? Se não tiver ninguém para ressuscitar, ele mata um, depois ressuscita e... O cara tem habilidade, o cara tem palavra, o cara tem dom, o cara tem talento. Mas você vai olhar, é um sem vergonha, um pilantra. Porque ele tem habilidade, mas ele não tem o altar. Já tem irmãos que, se pegar um microfone desse aqui, é capaz dele ter um ataque. Claro, tem que ser treinado isso e mudar. Mas ele não tem aquela habilidade, mas ele tem o altar. Você conta com ele está na igreja, ele dizima, ele oferta, ele evangeliza, ele trabalha nos cultos, é obediente, não dá um trabalho. Na nossa igreja já tivemos muitas pessoas ali, mas teve uma irmã chamada Mara, bichinha, toda, sabe, aquelas irmãs assim, bem meia depressiva, assim, bem toda assim, tal. Mara pegava no microfone com que ela tinha problema nas mãos, dificuldade, falava assim, não falava bem. Ela passou 3 anos conosco, nunca me deu um trabalho. Nunca tive que apartar uma briga dela, nunca tive que ir na casa dela. Não me deu um trabalho aquela mulher. Ô, irmã Mara. Aí eu disse: irmã Mara, eu vou levantar a diaconisa. Pastor, eu não sei nem falar direito. Eu digo: ainda bem. Eu acho que isso é uma virtude. Pastor, eu mal falo na igreja. Eu digo: só está melhorando. Não me dá um trabalho. Irmã Mara, faça isso aqui. Faz, mamara, vem, mamara, não precisa. Vou levantar. Ela não tem a palavra, mas ela tem um altar. A palavra nós vamos desenvolver, nós vamos correr atrás, nós vamos orar, nós vamos adiante. Então, as pessoas estão buscando talentos. E o talento é ilusório, é enganador. Então, o obreiro tem que ter o altar e tem que ter a palavra. Eu estou encerrando, viu? Para não ficar muito tenso, né? Aí o que acontece? Eu vou só citar aqui, se quiser escrever, eu vou citar muito rápido, mas se quiser escrever, eu vou citar algumas características que o obreiro tem que ter. Primeiro, o obreiro tem que ser fiel. Fiel, né? Como assim? Esse aqui eu vou só explicar, está lá em 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo. Por exemplo, Pedro está lá: não toca no meu mestre, ninguém mexe. Ei, as crianças saem daqui. Ei, os gregos saem daqui, ninguém toca no meu mestre. Vou com o senhor até a morte. Aí Jesus está lá apanhando, ó. Acaba de ser, e tu fala igual a ele. Ele disse: eu nem conheço, juro que eu nem conheço. Pensa num obreiro covarde. Eu disse isso aqui da igreja, isso aqui é antigo, acho que você até se lembra disso. Existe o obreiro gato e o obreiro cachorro. O gato, você chega na sua casa, está chovendo, você vai abrir o portão de carreira, está chovendo. Quem está deitado no seu sofá, se espreguiçando, bem quentinho? Seu gato.
Quem é que chega para você quando quer as coisas? Miau, miau. Seu gato. Quem é que atende você na chuva? Vai lá lhe ver. Cachorrinho já chega. Porque o gato quer o que você oferece a ele, o cachorro quer você. Isso é interessante. Aí tem o obreiro gato. Tu congrega onde, fulano? Onde, homem? O que, homem? Eu estou lá na Bíblia da Fé, mas se eu estou lá até Deus mostrou outro canto para eu ir. Aí ele chega descendo a ripa. Tu é lá daquela igreja, é? Mas tem isso e isso. Aí ele ajuda a descer a ripa na igreja. Rapaz, eu já vi muita coisa lá. É porque eu não gosto de me meter, né? Porque é um gato. Ele só quer o que a igreja oferece. Quando a igreja der um não a ele, quando tirar o cargo dele, quando não der oportunidade a ele, quando o pastor não for na casa, ele vai embora. Mas o cachorro, você chuta, sai para lá, ele sai, mas ele volta. Sabe como é que é um obreiro cachorro? Eu vou dizer. Aí você chega lá o ladrão para roubar a casa. O gato pode até ir junto com ele, mas o cachorro avança em cima para proteger. Tu é da onde? Da Bíblia da Fé. Por quê? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Não daquela igreja o quê? Qual é o problema? Não, porque eu soube, tu soube de quê? Tu é de lá, fariseu? Obra treviana, né? Vá para o anjo que lhe carregue para os quintos do céu. Não é verdade? Me perdoe se é assim, mas lá nós somos assim. Vai falar lá que você arruma uma briga, viu? Por quê? Porque está lá para defender. O obreiro vai defender o outro, o pastor vai defender as ovelhas vai defender o pastor, e assim vai. Que tem pessoas tão sem noção que a gente está nesse barco, se furar aqui afunda, não é, meu irmão? Aí você está esperando, tu sabia de nada. Então, o obreiro tem que ser fiel. Irmão, mas é fiel a Deus, é fiel à placa. Não é só fiel a Deus não, a placa, ao pastor. Quando você for olhar no final da vida, Paulo está dizendo, Lucas ficou comigo. Que Deus nos dê muitos Lucas, né? Primeiro, fiel. Segundo, não pode ser adúltero. 1 Timóteo 3,2. Terceiro, não pode ser neófito. O cara nem sabe de nada, nem quer saber. Aí fica difícil. O cara já não conhece a Bíblia, não sabe e não quer saber. Mas quer pregar, pregar o que tu não sabe. Não existe isso não. 1 Timóteo 3,6. Ele tem que ser alguém que aguenta sofrer. Não é alguém que corre a qualquer momento não, tá bom? Está lá 2 Timóteo 2,3. Tem que ser alguém com paciência com os outros. Porque tem uns religiosos que é assim. O irmão pecou, rigor da lei, a lei. Mas ele ou a família pecou, a misericórdia do Senhor. É igual o irmão que dizia que jogar bola era do diabo e o teatro também era do diabo. Aí o filho dele virou jogador de futebol e a filha virou atriz. Ele disse, olha como Deus é bom. Deus deu o dom do futebol a esse menino. Deus abriu a porta para essa menina ser atriz. Mas não era do cão? Porque eu tenho paciência comigo, mas com os outros eu não tenho. 2 Timóteo 2:23. Eu vou só falar, tem que ser irrepreensível. 1 Timóteo 3:2. Tem que ser vigilante. 1 Timóteo 3:2. Tem que ser honesto. 1 Timóteo 3:2. Hospitaleiro. 1 Timóteo 3:2. Não pode ser beberrão. Não pode ser violento. Tem que ser equilibrado. Não pode viver em brigas. Não pode ter ganância. Tem que cuidar bem da sua casa e tem que ter testemunho e tem que ser amigo do bem. Tudo isso é caráter. Agora, habilidade, duas coisas. Manejar bem a palavra. Me ajuda aí, vai, não tá coisando aí, coisa aí. Manejar bem a palavra e servir as mesas. Está descarregando, né? Agora que a minha começou a carregar. Oi, esse aqui. Deixa aqui, pega aqui. Ó. Manejar a palavra e servir bem. Manejar a palavra a gente tem que tomar muito cuidado, porque, olha, irmãos, a gente escuta cada uma que vale duas. Eu já ouvi diácono pregando em culto ao livre dizendo, pô, venha para Jesus. Ou então Jesus vai até você, porque a Bíblia diz que se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Eu acho que tu estava nesse culto. Viu? Tu estava. É isso, irmão. Né?
A Bíblia disse a montanha até a montanha. Está escrito, dá um passo para Jesus que ele dará 2 para ti, né? Bom, manejar a palavra. Manejar a palavra em todos os lugares. Tem gente que tem extremos, por exemplo, tem gente que não quer dizer a verdade, tem gente que quer usar da sua verdade para com os outros. Quando tem uma irmã que veio congregar lá na nossa igreja, eu não posso dizer o nome não. Mas veio congregar, aí toda vez que descia uma ripa na igreja, ela falava: Jesus, é isso mesmo, fala mais, Jesus. Você não viu uma ripa? Só que ela não dizia que era para ela, era para os outros. Aí eu comecei a puxar, eu digo: irmã, você está ouvindo com que ouvido? Com de quem? Com o meu. Eu digo: então é para você. Quando ela dizia: Jesus, fala mais. Aí se fala, aí eu dizia: fala, se converta, que ele vai falar mais e tal. Por quê? Porque as pessoas querem manusear a palavra contra, sabe? Mas para os outros. Tome cuidado. Eu tenho um pavor de pregador do caos. Olha, tem uns pregadores que eu não escuto. Você vai pegar, ele mete o pau na igreja. Se eu escutar ele bem direitinho, eu nunca mais entro na igreja, porque a igreja não presta. A igreja não presta, ninguém presta, porque ele só desce a ripa. Só desce a ripa, papai. Pastor, e não tem que falar a verdade, foi feita para libertar, não para ferir nem afrontar. Existe uma diferença de afronta e confronto. O pastor está para confrontar, não afrontar. A palavra é para... Qual a diferença de afrontar? É para arrumar a briga, para apontar o erro sem apontar o caminho. Confrontar é para guiar para o caminho correto. Então tem que manejar bem, tem que saber falar, tem que saber organizar, tem que saber aproveitar as oportunidades, né? Então, às vezes a gente está no culto e o culto não é eu não gosto de sair para pregar, né? Principalmente em alguns lugares. Tinha uma igreja, você também, eu acho que você também está falando assim. Lá em Natal eu fui pregar na igreja alguns anos atrás, e quando eu fui pregar, aí eu fui pregar no aniversário do Conjunto Betel, lá em Zona Norte, que tem os irmãos Maurício, era Maurício pai, Maurício filho, acho que você deve se lembrar. Aí eu fui pregar, aí cantou os Trezinhos da Harpa, cantou o Ministério do Louvor, cantou o cantor que estava convidado, cantou o conjunto convidado, cantou o conjunto de jovens, de adolescente, de criança, né? De senhoras, de varões e um conjunto de porteiros do setor. Gente, aí o irmão pegou o microfone, que era o dirigente, e começou a falar: porque foi muita luta. Eu não quero saber da sua luta não, irmão, eu já vim com a minha, eu quero ouvir uma palavra. A gente vem atribulado para a igreja, aí o irmão conta a tribulação maior ainda, chega a dar um desânimo. Gente, eu quero uma palavra. Eu não quero ouvir, não. Não é que a gente não se importe com você, não. Você quer contar o seu problema, procura teu pastor. Aí eu não quero saber. Eu não quero. Você quer saber dos problemas, irmão? Eu não quero. Eu quero ouvir uma palavra. Irmão, aí... irmão, eu vou pregar, mas não espere nada de mim, não. E eu vou esperar de quem, né? Tu quer pregar, não? Porque eu não tenho nada. Vá para casa, quando tiver, volte e dê. Porque tem que dar de graça o que de graça recebeu. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa. E o que eu tenho eu lhe dou. Então eu tenho que aprender a manejar. A palavra eu tenho que aprender a manejar. Eu tenho que aprender a ter uma palavra. Eu tenho que ver, eu não posso chegar. A Bíblia é muito grande, é maior do que a sua vida. Para você expor sua vida, expõe a Bíblia. Expõe a palavra. Pastor, mas eu quero desabafar. Procure seu pastor, sua pastora, desabafa com ele. Não aqui. Aí imagina aí, vem uma pessoa depressiva, querendo se matar, se acabar. Aí vem para a igreja, aí escuta você aqui, você que é crente, que está aqui na frente contando os problemas. Ele disse: se para ela está assim, imagina para mim que cheguei agora. Não tem chance não. Palavra, direcionamento. Isso aqui é casa de destino, é lugar de alinhamento, de convergência, de aceleração, de frutificação, irmão. Está entendendo? Prepara lá. Aí eu vou, né? Outra coisa, né? Agora eu estava... Vou agradecer a bênção. Olha, eu tenho pavor de que agradecer a bênção, e eu só agradeço a bênção assim. Bora, irmão, conta a tua bênção, vai, né? Porque a irmã vai agradecer a bênção que o neto arrumou um trabalho. Aí o que é que ela começa? O neto. Porque quando eu conheci o pai desse meu menino, que eu era jovem, aí eu fui ela conhece o pai do menino, namora, foge de casa,
casa, separa, volta, engravida, perde, engravida de novo, até o menino nascer. Aí o menino nasce, cresce, estuda, aí vai passando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, aí já está chegando em Apocalipse, aí para agradecer que o neto, que o filho casou, que teve um neto, que o neto cresceu, que o filho arrumou, o neto arrumou um emprego. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor da caridade. Resume, enxuga. Sim, aí eu fui pregar nesse lugar. Aí eu já estava injuriado, né? Mas eu, né? Aí, 9h20, o dirigente pegou o microfone, né? Cantou todos os conjuntos, aí o dirigente disse: irmão, agora vamos para a melhor parte. Isso me dá uma raiva. Para a melhor parte. Nem parece que não quer. Ou eles gostam tanto que não querem nem gastar, né? Acho que é melhor. Gostam tanto que não querem nem gastar, dá só, né? Aí, vamos ver a melhor parte. Aí era 9h20, ele gastou mais 5 minutos para falando, mais 2 minutos para orar por mim e me deu o microfone. Aí eu tenho esse costume, até que hora eu posso ir? Aí disse, eu já tinha perguntado, pode ir até 9h30, 9h35. Sim, e quando ele foi falar, ele disse, irmão, aqui a gente não tem costume de passar das 9, já era 9h20. Mas como é festa, a gente vai até 9h30, 9h35, era 9h20. Peguei o microfone, sim, e reclamou do relógio, porque esse relógio não ajuda, e não sei o quê, e bababá. Eu peguei o microfone e disse: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, parabenizo o conjunto pelo seu aniversário e tal, quero agradecer essa oportunidade. Quero dizer aos irmãos que se comprar uma pilha, o relógio funciona bem, viu? Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém. Que o relógio funciona correto, não funciona? Não funciona, a gente troca, apesar que esse aqui está dando 7 horas, mas não é não, viu? Esse aí tem que trocar a pilha, porque aqui já é 9h02, viu? Ali é 7. Tá certo? Então, administrar a palavra. A palavra. Maneje bem a palavra. Aproveite as oportunidades, né? Aprenda direitinho como é a situação e escute a palavra, gente. Olha, os obreiros, aqui não, também lá na Missão Shaddai não, mas em outras igrejas de Natal, o cara vai orar pelo pregador de 8 horas, o pregador vai orar pelo pregador: Senhor, o culto começou de 7, entramos agora na tua presença. E esse cara estava onde? Estava onde? Que o culto começou de 7, o cara agora que vai entrar na presença para orar pelo pregador, estava onde? Porque eu entrei na presença quando eu aceitei Jesus. Poxa, gente, um obreiro tem que estar preparado para isso. Vou dar uma oportunidade, irmão, porque eu quero cantar um hino aqui 380 da harpa, que é o maior da harpa, viu? Eu vou ler aqui um pequeno salmo, 119, que é o maior do salmo, e também quero contar o testemunho. Não, aí canta o hino, não, primeiro ele conta o testemunho, aí lê o salmo para não ficar só nas palavras, e depois canta o hino. Gente, pelo amor de Deus, um obreiro tem que aprender a manejar bem a palavra, a oportunidade e servir. Servir. E é triste às vezes o pastor ter que adular, olha para cá que eu estou encerrando, os crentes para fazer aquilo que é um dever dele. Você não faz favor quando está servindo na casa do Senhor, não. Deus te chamou para isso, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, porque é melhor que vocês bebam um pouquinho d'água e fiquem com sede do que matar vocês tudo afogado, né? Quero agradecer minha oportunidade no nome do Senhor Jesus, meu pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Isso é que eu chamo de alinhamento espiritual e ministerial. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que bênção. Que pena que o relógio, né? Aleluia. Mas amanhã, Deus quiser, amanhã, Barra do Feijão, a partir da tarde, às 3 horas, estaremos em um momento de louvor e avivamento. À noite, na Sussuarana, culto de ceia. E o pastor Alves vai estar ministrando, tanto na Barra como na Sussuarana. Domingo, dia 9 horas da manhã, nós estaremos iniciando ali na Várzea do Cobra. Está lá no seio do nosso irmão Raimundo. Amém? Vai ser bênção. Venha, traga a família, traga o cachorro, traga o periquito. Vai ser bênção em nome de Jesus. Não deixe de ir. Não vou porque levo o menino. Não vou porque senão eu não vou botar comer, porque leva também tudo, leva, vai ser bênção. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Oh, glória, quem está sendo aqui edificado? Quem não veio, está salvo. Assista aí em nome de Jesus. Eu vou assistir de novo. Vamos trazer mais vezes, né? Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, os obreiros.
diáconos e diaconisas, obreiros desta igreja. Obrigado, Pai, por esses obreiros abençoados, essas pessoas preciosas que o Senhor colocou ao nosso lado para ajudarmos nesta obra. Pai, eu te dou graça e peço que o Senhor continue dando sabedoria, dando graça, em nome de Jesus aos teus filhos. Pai, eu te louvo. Obrigado pela vida do teu servo, o pastor Álvaro, que nos concedeu o prazer de estar conosco esta semana, final de semana. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua esposa, seus filhos, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, pega esta palavra desta noite, que não seja palavra persuasivas, mas seja o teu poder operando em nós. Que sejamos alinhados a esta verdade, que sejamos, Senhor, despertados nesta revelação, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Quem concorda, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Não saia sem dar graça e a paz ao seu irmão e dizer: